Olá, amigos do VRT. Estamos no seu espaço. Estou recebendo hoje Samira Chaves. Samira é consultora de vendas da Diálogo, construtora e incorporadora, e estamos aqui para falar sobre os empreendimentos da Diálogo. Como está? Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco mais sobre os estudos da Diálogo. Ah, que ótimo. Eu tenho muita curiosidade, eu tenho observado a trajetória da Diálogo, e eu tenho observado que a Diálogo é uma empresa que está muito preocupada com os ambientes das áreas comuns dos empreendimentos. Isso quer dizer que existe uma preocupação da construtora com a qualidade de vida dos espaços que podem ser proporcionados dentro dessas áreas comuns. Me fala um pouquinho mais sobre esses empreendimentos todos que estão por aí. Sim, claro. Desde a pandemia, houve uma demanda muito grande de procura de espaço dentro da residência. Então, assim, a pandemia ela fez aquecer esse mercado, que já era comum da Diálogo. Os empreendimentos dela sempre têm área de lazer, porém, depois da demanda do Covid, que todo mundo ficou em casa, precisou de espaço, a gente percebeu a necessidade de ampliar essas áreas comuns. Então, todos os empreendimentos da Diálogo não tem um terreno que é menor de 5.000 metros, tá? Porque o lazer ele é fundamental. Porque quando nós que somos da área de venda, temos que entender o perfil do cliente. Muito cliente faz questão da piscina, outro faz questão da academia, outro faz questão da churrasqueira. Então, cada um tem o seu público, né? A sua intenção ali naquela área de compra. Então, a Diálogo ela entendeu a necessidade do público e ampliou todos os empreendimentos. Existe o médio e alto padrão, né? Então a gente tem empreendimento médio, que não se deixa a desejar, né? É um empreendimento, podemos dizer assim, que não tem uma piscina aquecida, mas ela tem a piscina. Ou os empreendimentos de luxo já entra a piscina, já entra sauna seca, sauna úmida. Tem espaço, tem empreendimento nosso, tem tênis, beach tênis. Então, o penúltimo lançamento nosso teve um lançamento com quadra de tênis oficial. Então, vai muito da procura e da região. Esse eu acho que eu vi um material de vocês, foi na Moca, não é? No Exatamente. Monan Moca, né? Monamoca. Ah, interessante. Então, o que eu percebi, o mercado inteiro está trabalhando muito nessa demanda depois da pandemia, realmente, em áreas de lazer, em que a pessoa consiga, no seu espaço, na sua casa, estar totalmente confortável e segura. Mas o que eu observei em relação ao diálogo é a qualidade desses espaços. Você me comentava em off em relação ao empreendimento que tem um parque aquático. Como que é isso? Exatamente. Nosso lançamento do Vila Ema foi feito um parque aquático para os moradores. Então, assim, Hum, é um metragem de 3 suítes, metragens grandes, né? Nós sempre vai ter um empreendimento, uma torre smart, que é a torre mais econômica, a menor, sim. e tem a torre maior, que normalmente é a residencial, que a gente chama home, né? Ou residências, que é as plantas maiores. Quase Então, um bairro, então, né? exatamente. Cada empreendimento é quase um bairro. Quantas É, pessoas, quantas unidades tem cada empreendimento, mais em média? depende muito, mas a média às vezes tem 400 unidades em um único Hum, prédio, numa única torre. As nossas torres são muito altas, né? São sim, 35 metros, 35 andares, 33 andares. Então, sim. assim, são torres altas, né? Com cobertura. A Vila Ema mesmo, ela é um empreendimento que a gente colocou o parque aquático e Sim. ele embaixo tem o extra. Então, Hum. ficou Ah, era aquele terreno onde extraordinário. era o extra. Olha Exatamente. como as coisas se modificam. Eu vou fazer um comentário aqui, uma parte. Olha que interessante. Há muitos anos atrás, eu trabalhei para uma rede de supermercados e essa rede arrendou todos os imóveis para o extra, né? E olha que interessante. Era uma área absolutamente comercial e dada a proximidade de metrô, essa questão do conforto urbano, mudou o uso, né? Para um uso residencial. Que Exatamente. interessante, com esse conforto todo do parque aquático, né? Exatamente. Eu vejo essa coisa da diálogo, procurar sempre próximo de metrôs, né? Exato. Esse mesmo do Vila M exclusivo, né? Ele está a pouco espaço do monotrilho, Sim. né, do oratório. Esse empreendimento especialmente tem um extra. Então,
a Diálogo fez o próprio Extra para poder usar o terreno e construir as torres. Então, quem mora ali na região tem o Extra do lado, tem o metrô do lado e tem o parque aquático. Então, é um produto fantástico. Outro empreendimento que a gente tem aqui no Butantã, a 300 passos da Estação Butantã. Também com empreendimento com lazer completo, com piscina, com tudo que a pessoa necessita. Então, assim, sempre a gente vai estar perto de uma estação de metrô. Temos outro empreendimento na Zona Leste, que são empreendimentos que a gente consegue também abranger a parte office, né? Então, tem as lojas também. Então, assim, tem salas comerciais. Brooklyn, nós temos uma torre de salas comerciais com a torre home. Então, quer dizer, uma pessoa que trabalha no Brooklyn, um autônomo, uma pessoa que trabalha por conta, um escritório, um dentista, eles podem comprar uma torre para morar, Sim. apertar o elevador, descer e estar na sua sala comercial também, para poder Olha. trabalhar. Então, assim, também é uma mobilidade que a gente foca também, não é só na parte de lazer, né? Também de mobilidade. E eu também reparei que a questão da metragem quadrada das unidades é muito interessante, porque ainda que sejam, no caso dos smarts, né, metragens reduzidas, as plantas são elaboradas pelas colegas arquitetas com muita competência. E, inclusive, nos apartamentos decorados, que o apartamento modelo é fantástico, né? Sim. Porque faz com que a pessoa consiga se colocar naquela posição do seu espaço, realmente de como ela vai elaborar, como ela vai morar, como ela vai habitar aquele ambiente, né? E aí eu vejo que não é só uma questão de decoração, é uma questão de apropriação do espaço, exatamente. Né? Inclusive, no último lançamento, que foi o Moema, né, o Monamoca, Monamoca, ele foi feito um decorado de 269 metros, funcional. Então, o cliente já entrava dentro do decorado, ele entra dentro do decorado, tem a persiana de enrolar automatizada, que vai ser entregue pela construtora, então a gente tem, na hora a gente mostra a persiana subindo, os austores, tudo funcionando, o fogão, tudo automatizado. Tudo para o cliente se sentir em casa, literalmente. Então foi bem realista. Olha como a tecnologia está em todos os pontos, gente. Eu sempre friso muito a questão tecnológica, porque em cima disso é o que nós podemos ter de modernidade e você conseguir situar no momento atual que nós estamos vivendo. Porque, veja, a casa é o espaço do ser humano desde sempre. Então, o que faz mudar? Vocês se lembram quando começou essa coisa? Você é mais jovem, não, talvez não, mas quando começou essa história de eletrodomésticos, não existiam, né? Não existia geladeira, não existia, né, um micro-ondas. Hoje em dia você tem toda a tecnologia na sua mão, inclusive a automação dos ambientes. Automação, exatamente. A ideia, na verdade, das linhas Smart, a planta Smart, normalmente assim, a ideia, né? A maioria dos clientes nossos que compra a planta grande, ela compra para o filho. Então, eles moram no mesmo condomínio, aliás, mesmo terreno, com condomínios diferentes. Ou seja, só atravessar e estar no outro condomínio. São entradas diferentes porque são públicos diferentes, né? Então, uma pessoa que mora num apartamento de 269, por exemplo, é um público diferente do público que vai morar no estúdio 28. Então, eu imagino que acaba acontecendo o seguinte, as famílias maiores, não é? Com muita criança, aquela coisa toda. E os smarts já são apartamentos mais jovem, pessoa mais sozinha, pessoa solteira. Exato, outra velocidade de vida, né? Outra velocidade de vida, eu costumo dizer isso. Que isso é uma outra coisa, outra forma de administrar o espaço residencial. Porque quando vocês já observaram, quando você está vamos dizer, iniciando a sua vida, você é jovem, então você tem uma velocidade em termos de horários e dinâmica e rotina, né? A partir do momento que a família vai se constituindo, vai aumentando, enfim, já são outros horários, outra velocidade, não é? E a construção também tem a ver com isso, não é? Tem tudo a ver. Tanto é que os espaços residenciais, a gente consegue ver que tem muita demanda, muita ideia para criança, né? Tem brinquedoteca kids, brinquedoteca salão de jogos, aí tem brinquedoteca baby, teve agora. Né? Que agora eles falam teen, adolescente. Então, assim, tem várias coisas. Então, você tem a parte da piscina adulta, piscina infantil. É diferente para tentar abordar o público certo, né? A gente não vai conseguir abordar todo mundo. Se a gente quiser vender para todo mundo, a gente não vai vender para ninguém.
Então, tem um público específico e a demanda de venda é a mesma coisa. Então, assim, a gente consegue diluir aí os espaços para que todo mundo fica feliz no seu canto. Então, e observa, olha, você falou uma coisa muito interessante. Como que o projeto em si, pensando sob o ponto de vista da arquitetura, né? Como o projeto interfere na forma de morar, Sim, né? E chega na ponta final da venda para atender a expectativa daquele cliente que está buscando essa residência. Então, vamos fazer uma linha do tempo aí em relação a como se pensa o morar, né? uhum, E como o modo de morar foi se desenvolvendo. Você projeta, você está lá sozinho com o seu papel, com uma demanda que você precisa resolver, um smart, um apartamento 2, 3 dormitórios, com suíte, sem suíte. Sozinho, você e Deus ali planejando. projetando. E nesse momento você começa a simular como que a pessoa vai viver. Exatamente. E ao final, é como se fosse um consciente coletivo. Ele leva as pessoas, né, a chegarem no momento de que esse empreendimento é lançado e vocês, que são da área de vendas, estão prontos a atender essas demandas, não é? É Exatamente. muito A gente interessante. toda vez que vai lançar um produto, nós começamos antes, né? Nós começamos a captação desse cliente. Quem é o público que compraria esse imóvel aqui? E aí Exato, a gente vai atrás dos exatamente. clientes, captar esses clientes compradores. Exato, E a compra do imóvel não é do dia para a noite. A pessoa leva às vezes 6, um ano para comprar. exato. Então, imóveis com ticket mais alto, né, plantas maiores, ela tem que ser trabalhada mais. Por isso que às vezes o lançamento demora um mês, 2 meses, 3 meses para lançar, devido a essa maturação da ideia. Porque muitas vezes também chega um cliente que ele quer um imóvel de 2 dormitórios, um Sim. jovem, né, 2 dormitórios. E às vezes a renda dele não atinge os 2 dormitórios. Aí você tem que trabalhar, entender, falar, olha, seu primeiro imóvel, tem um estúdio, ele vai atender área de lazer. Você começa a passar a ideia para esse cliente que não é o momento ainda de 2 dormitórios, ele pode comprar de um. E o bom Entendi. da Diálogo é que sempre quando tem um lançamento, a gente tem um imóvel em construção e um pronto, no mesmo bairro. Então, muitas vezes, quando a Entendi. gente chega também, não quero esperar 3 anos para ficar pronto. Eu tenho em obras. Eu não quero esperar a construção, eu tenho pronto. Então, a gente Hum. também tem essa. Uma demanda comercial, É, digamos, já para focar em atender, né? exatamente. Então, quando não serve nenhum, cabe no outro, né? Então, a ideia também dos produtos, além de estar bem localizado, essa parte também de você construir, né, comprar os terrenos próximos a outros, nessa demanda de levar o estoque também, para Para zerar o atender estoque. essa demanda toda que tem em São Paulo, né? Uhum, Eu observo também uma questão interessante, que essa dinâmica da procura, da oferta e procura, tem a ver, obviamente, com o modo de vida, mas às vezes tem a ver com alguma questão econômica do momento, que aí eu pego o momento do país, enfim, uhum, né? E também a demanda de espaço. Então, por exemplo, tudo hoje em dia eu observo que acompanha os novos espaços, né? Então, a indústria moveleira está fabricando móveis menores para poder adaptar aos espaços menores. Em contrapartida, quem tem um espaço muito grande quer vazios, né? Quer ter aquele respiro dos vazios, né? Então, às sim, vezes a pessoa quer um espaço grande apenas para ter uma respiração dentro desse local, né? Os exato. bosques que são mesmo assim, né? Os empreendimentos, assim, no Monante, eu tive muita experiência com relação a isso. Muitos clientes que moram em casa, né, atualmente, que quer um apartamento maior. Então, as plantas eram grandes, né, são grandes. Tem 137, 179 e 269 metros. E uma experiência, né, compartilhar uma experiência que eu tive de um cliente que mora numa casa de 460 metros Hum, e ele foi procurar um apartamento, a cobertura, né, sim, e a cobertura sempre é as primeiras que são procuradas, são vendidas, então, assim, é quase uma disputa muito grande para muito comprar grande. a cobertura. Então, eu conversei com ele, entendi o perfil do cliente, duas crianças pequenas, falei para ele, por que você não fica com a Garden? Porque a Garden é Isso. uma casa suspensa. É. Aí ele foi olhar a Garden, foi amor à primeira vista.
Ele gostou do Garden, fez uma live no momento ali com a esposa, mostrou para ela que ela estava com o neném pequenininho, não podia sair. E aí ela falou, perguntou a metragem, eu falei que era 179, 137, não lembro. E aí ela falou assim que era pequena. Aí eu falei, nossa, mas pequena, né? Aí ele falou assim, não, é que a gente mora numa casa de 400 metros, mas eu quero um apartamento por questão de segurança, Sim. lazer, enfim. É que você ganha o clube todo, exatamente, né? As áreas comuns estão lá e o pessoal não conta às vezes, né? Exato. Então o que ele fez? Ele comprou o 137, que é a Garden, e comprou um 79, a outra Garden. Então ele fez uma Sim. junção Junção das duas das gardens. duas Gardens, então ele ficou com um apartamento de quase 600 metros. Olha, E aí ele conseguiu atender a demanda, a necessidade da família. interessante. Não, e com toda a segurança, conforto, Sim, o lazer, o piscina, lazer a própria clube, piscina, o próprio Garden tem a piscina, tem a então dele. piscina. Então ele tem uma privacidade maior do que os outros Sim, demais moradores, né? moradores, Então ele fez uma claro. aquisição muito boa e a gente ficou feliz por atender a necessidade, porque realmente quem mora numa casa de 400 com um apartamento de 200 que seja, ia ser pequeno, que é metade, né? É. E essas junções também Uhum. observei que é muito comum nesse tipo de construtora, e em especial da Diálogo, oferecer a personalização dos ambientes, Sim, né? Porque o que acontece? Ainda que cada pessoa, neste nível de poder aquisitivo, claro que tenha um poder aquisitivo de compra, que eu achei, em particular, eu dei uma olhadinha até para mim mesma e achei bastante democráticos os valores. sim, sim. Mas vamos dizer que nós estamos falando para esse público. O que acaba acontecendo? Você acaba fazendo um investimento e tem um bom retorno nesse espaço todo que se Sim, propõe, não é? É muito interessante. E você consegue fazer essa personalização. Ainda que ele tenha um arquiteto, um designer ou um decorador para administrar esses sim, sim. espaços, a construtora, eles me comentaram, você me comentou também em particular, que você pode personalizar os ambientes conforme a sua vontade. Exatamente. Então, por exemplo, a pessoa que adquiriu o móvel na planta, ela vai ter um período, né, da construção, que é onde a Diálogo entra em contato com eles para saber se vai adquirir a personalização do imóvel. Eu sempre falo para os clientes que é um custo-benefício muito bom, Sim. porque ele vai pegar a chave já com o apartamento pronto. Então, assim, ele não vai precisar pegar as chaves, contratar a mão de obra para poder reformar o apartamento, porque os apartamentos são entregues com a louça, com piso molhado em algumas áreas, mas os quartos, a sala, não. A sala ampliada, dependendo muito do perfil. A Dialog também disponibiliza bastante plantas, né? Plantas de Sim. acordo com o perfil do cliente, também pode escolher a planta, sem custo algum. Mas a personalização, que é o piso, que eu quero pôr um piso de madeira, que eu quero colocar um piso de porcelanato, enfim. O porcelanato normalmente é a opção que a Diálogo dá. Mas o cliente ele pode escolher, né, a personalização. Então, ele pode pedir a mão de obra que ele contrataria fora, ele contrata Sim. com ela. E essa coisa de E não receber, quebrar e depois ter que fazer de isso, novo, né? tirar o piso, tirar a louça, tirar então ele consegue já entregar e não perde a garantia, que é o E a principal. gente tem uma questão muito importante aí, a sustentabilidade. Porque, veja, você vai estar comprando um apartamento novo, vamos dizer assim, Uhum. e não vai estar quebrando aquilo que já está feito. Você É, já vai receber, mediante o acordo que fizer, enfim, né, comercial lá com a incorporadora, mas você já vai estar literalmente. recebendo com tudo pronto, né? Exato. Então, assim, então são kits, né? Tem os kits que você escolhe o piso, a louça. Eu quero essa louça aqui, eu não gosto dessa, quero As trocar as bancadas de bancas. Então pedra. pode ser modificado e o cliente ele entra em contato com aproximadamente 6 meses, a obra já iniciando, entra em contato com cada comprador para poder negociar se vai querer ou não. A maioria aceita porque é super bem interessante a proposta. É muito bom. Eu achei fantástico a gente estar conversando aqui sobre todos essas questões que envolvem o morar, né, dentro da cidade de São Paulo, a partir do ponto de vista da Diálogo, que é uma conceituada construtora aqui, com a sua experiência. Samira, muito obrigada pela sua presença. Eu achei fantástico realmente. Eu que agradeço. Muito bom.
Vocês que estão aqui no seu espaço, nosso espaço, vamos fazer o seguinte. Vocês que tiverem alguma dúvida sobre ou alguma sugestão sobre nosso programa, entre em contato através do VRT, @VRT Oficial. Através desse Instagram, você consegue ter acesso com os nossos conteúdos e também acessar o nosso programa todas as terças-feiras às 9 horas da noite. Um abraço a todos, boa semana.